Resumão da Champions e a volta das oitavas teve brasileiros craques dando show, times ingleses passando um papelão e uma das viradas mais épicas da Champions. E a gente já começa com o clássico moderno da Champions League, Manchester City contra Real Madrid, que foi frenético no primeiro tempo. Depois do Valverde perder uma chance na cara do gol e o City conseguir reagir bem, o Vini manda uma bola na trave e na sequência do lance ela volta pra ele que vai fazer o gol e o Bernardo Silva acha que é goleiro e mete o cotovelo na bola. Ele tava com os braços bem pra trás, mas isso não muda o fato de que ele fez um movimento com o cotovelo pra tirar a bola em cima da linha. Então pênalti bem marcado e cartão vermelho muito bem dado. O Vini se redimiu do pênalti perdido no jogo de ida, marcou o seu e foi lá comemorar na bandeirinha de escanteio, não só mandando a torcida do City calar a boca, como falando assim, ó, pra eles continuarem vaiando e ainda fazendo o famoso chororô, o que é até poético se a gente for pensar que cada vez que ele pegava na bola, a torcida do City vaiava e que em 2025, depois do Rodri ganhar a bola de ouro, eles ergueram um bandeirão pro Vini, dizendo mais ou menos o seguinte, né? Pare de chorar. Pois é, amigo. Um dia tu provoca e no outro dia tu toma na fuça. O Haaland ainda conseguiu empatar num bom passe do Jeremy Doku e mesmo com um a menos, o Manchester City conseguiu pressionar e ter algumas chances, enquanto o Real Madrid, cada vez que saía no contra-ataque, parecia que eles iam meter gol. E aí no finalzinho, quando o City já tinha desistido, o Vini aparece na área e marca um gol, provoca de novo a torcida mostrando seu nome assim, né, na camisa, mas estava impedido, foi anulado, porém deu 2 minutos e ele recebeu um cruzamentaço do Tchouaméni para completar e fechar o placar 2-1. Pro City, uma eliminação doída num final de temporada que tá ficando complicado pro time do Guardiola, enquanto pro Real Madrid, o dono dessa competição, o sonho segue vivo de ganhar a 16ª. Eles vão pegar o Bayern de Munique agora nas quartas num confronto absolutamente gigantesco. Falando em fim amargo, o Bodo Glimt vinha com uma campanha espetacular na Champions League, tanto em casa quanto fora, a Inter de Milão que o diga. E um dia antes do jogo de volta contra o Sporting, o Ancelotti estava convocando a seleção brasileira e falou do Bodo Glimt, dizendo que eles eram o time que melhor defendia na Europa, pois parece que o Carlo deu uma zicada nos caras. Isso porque o Sporting veio para essa partida acreditando muito que poderia virar o 3-0 da ida, e não só deixaram o poderoso Bodão mais manso, como também atacaram como loucos. O Sporting finalizou nada menos do que 38 vezes durante a partida. Na pressão insana em Alvalade, o Gonçalo Inácio abriu o placar de cabeça, depois o Luis Suárez ganhou na velocidade para deixar o Pote livrinho para fazer o segundo. E depois de um pênalti com um toque no braço, o próprio colombiano Luizito faz o terceiro para deixar tudo igual. O Bodão sucumbiu e o clima era todo do Sporting, que foi para prorrogação com a faca no meio dos dentes. E foi assim que o Maxi recebeu dentro da área e de canhota acabou fazendo 4-0. O gol que virava o placar no agregado. E ainda deu tempo de no finalzinho o jovem Rafanel, fazendo seu terceiro jogo pelo Sporting apenas, fechar o placar em 5-0. Mérito demais pro Sporting, que parecia semi-eliminado depois do jogo de ida, mas fez uma virada heróica para entrar para a história da Liga dos Campeões. E também mérito pro Bodo Glimt, que foi nocauteado nessa partida, mas que fez uma campanha muito acima do que qualquer um poderia esperar. Eles foram sem dúvidas a sensação do torneio e saem aí de cabeça erguida. Nas quartas de final, o Sporting terá um desafio tenebroso pela frente, porque eles vão pegar nada menos do que o time do Arsenal. Os Gunners receberam o Leverkusen no Emirates depois de 1-1 lá na Alemanha, e se o jogo de ida foi decidido com um escanteio e gol de pênalti, né, na bola parada, o jogo de volta foi truncado, pegado e resolvido em jogadas individuais. Primeiro, o Eze recebe uma bola do Trossard e com ela ainda quicando, mete um tirambaço espetacular pro gol, um foguete indefensável que fez ele sair comemorando assim, né, na marra, como se nada tivesse acontecido. O segundo tempo continuou igual e foi resolvido numa jogada com a cara do Declan Rice. Ele recupera a bola, vai dominando e finaliza no cantinho sem chances pro goleirão. O Arsenal jogou melhor o jogo inteiro e passou sem tantas dificuldades. Vamos ver como é que vão ser as quartas de final, porque o Sporting já mostrou que não dá pra duvidar deles não. Saindo do Arsenal pro seu rival de Londres, o Chelsea recebeu o Paris Saint-Germain tentando fazer uma tarefa quase impossível, que era virar um 5-2 que eles tomaram em Paris. Só que logo no comecinho o zagueirão Blue, Mamadou Sarr, dá uma vacilada monstra justo com o Kvaratskhelia na cola dele e dá meio que uma assistência de calcanhar pro georgiano
georgiano, que saiu na cara do gol e fez 1 a 0. Depois, em outro ataque muito rápido, o Barcola marca um golaço para ampliar. E já no segundo tempo, quando a bola sobra pro Mayulu, ele manda uma finalização indefensável para fazer o terceiro e ampliar o pesadelo em Stamford Bridge. Mais um time inglês eliminado na rodada e inclusive de forma humilhante, né? Foi 8 a 2 pro Paris no agregado. Enquanto o atual campeão PSG segue vencendo e convencendo, por que não considerar os caras novamente favoritos para serem campeões aí? Eles estão engrenando de novo, né? Estão deixando o PSG sonhar. E falando em engrenar, o Barcelona recebeu o Newcastle num confronto onde eles poderiam ter se complicado. Vale lembrar que o jogo de ida foi 1 a 1 com o Newcastle bem e o Barça precisando de um pênalti no finalzinho para empatar, mas também por conta do primeiro tempo dessa partida que não foi fácil pros culés, né? Isso porque o Rafinha abriu o placar e aí logo depois o Elanga empatou aproveitando a famosa linha alta do Barça. Uns minutos depois o Rafinha cobra uma falta muito bem e o Bernal volta a deixar os caras na frente, só que aí o Barcelona tem simplesmente um erro individual triplo. Primeiro, o Yamal acha que é uma boa ideia sair tocando de calcanhar na defesa e perde a bola. Aí o Araújo simplesmente esquece da linha de impedimento do time e fica completamente fora de posição. E para completar, o Elanga recebe a bola livre no segundo pau porque o João Cancelo quis marcar com a força do pensamento. 2 a 2 e o Barça mais uma vez se complicando defensivamente. Até que os caras resolveram botar o boné para trás e atropelar o time inglês. Ainda no final do primeiro tempo, o Yamal marca de pênalti e o Barça fica na frente. E no segundo tempo, o Rafinha dá um passe magnífico de primeira para deixar o Fermin na cara do gol e ele fez o quarto. Depois o próprio Rafa cobra o escanteio pro Lewandowski fazer o quinto. Aí o Leva ainda faz mais um num lance esquisito porque não só o Yamal teve muito tempo pra deixar o Leva na cara do gol, mas mesmo antes do Leva finalizar, o zagueirão Thiaw já desiste da jogada. Ele para de correr simplesmente, né, completamente entregue ali. O polonês fez o sexto e se tornou o jogador que marcou em mais clubes diferentes na história da Champions. 41 clubes diferentes já foram vítimas do senhor Lewandowski, uma lenda do futebol. Deu tempo ainda do Newcastle entregar uma bola na defesa nos pés do Rafinha, que aproveitou e fez o seu segundo. Partida impecável do homem com 2 gols, 2 assistências. Pra mim o Rafinha disparado o craque dessa rodada na Champions, ajudando o Barça a fazer um placar muito elástico, histórico e ir pras quartas de final enquanto o Newcastle está eliminado. E falando em time inglês, o Liverpool recebeu o Galatasaray precisando virar o 1 a 0 que tinha sofrido lá na Turquia, né? E eles começaram abrindo o placar com o craque da temporada, o Szoboszlai, que aproveitou uma jogadinha bem ensaiada de escanteio. A impressão que dá é que essa temporada dos Reds tá cheia de altos e baixos, mas um cara que se manteve lá em cima praticamente o tempo inteiro foi justamente esse húngaro aí, muito acima da média. Assumindo o protagonismo talvez que deveria ser do Salah, né? O homem não tá tão bem porque logo depois do gol ele perde uma chance cara a cara com um goleiro que não costumava perder. E no final do primeiro tempo o Szoboszlai sofre um pênalti e o Salah manda em cima do goleiro. Só que na segunda etapa ele compensou, beleza? Primeiro deu um baita passe pro Ekitike fazer o segundo. Depois ele chuta pro gol e no rebote do goleiro o Gravenberch amplia. E por último o próprio Salah faz o quarto gol do Liverpool numa tabela linda de calcanhar ali do Wirtz. Mesmo numa fase ruim ele decidiu e chegou a 50 gols na história da Champions, o primeiro africano a alcançar essa marca. O Galatasaray em casa é um leão, mas quando sai pra jogar fora, como já tinha mostrado contra a Juventus, né, sem a pressão intensa da sua torcida, aí vira um gatinho, amigo. O Liverpool simplesmente amassou, foram 32 finalizações e mais de 5 de gols esperados. Uma baita vitória e recuperação dos Reds que agora enfrentam o PSG nas quartas. Fica aí aquela possibilidade de revanche, já que na última Champions foi o PSG que tirou o Liverpool numa época que eles eram favoritos e depois caminhou para ser campeão. Por falar em favorito, o Bayern recebeu o Atalanta para terminar o serviço depois de já começar metendo 6 a 1 no jogo de ida, né? Inclusive depois daquela partida, o técnico da Atalanta, o Paladino, disse que não se arrependia de não ter retrancado porque o DNA da Atalanta é daquele jeito e eles tinham que ganhar ou perder jogando à sua maneira. Só que no segundo jogo meio que eles apanharam mais uma vez. Começando com o Harry Kane, que ficou de fora da farra do primeiro jogo, né, abrindo o placar de pênalti. E depois ele também protegeu a bola dentro da área até dar um drible fantástico que tirou 3 jogadores da jogada ao mesmo tempo
e finalizou muito bem para fazer o seu segundo. Isso aí serviu para o Harry chegar em 10 gols e se tornar o segundo maior artilheiro dessa Champions, ainda que o Mbappé continua lá na frente, mesmo não tendo marcado na rodada. E o Harry Kane também, assim como o Salah, chegou a 50 gols na história da Champions, o primeiro inglês a alcançar essa marca. A Atalanta só queria que o jogo acabasse, mas o jovenzinho Carl ainda fez o terceiro, enquanto o Luiz Dias arrancou e deu uma cavadinha para fazer o quarto. A coitada da Atalantinha tomou 10 gols no agregado, amigo, mas pelo menos no finalzinho deu tempo de um gol de honra aí do Samardzic. Com atuações dominantes, o Bayern vai para as quartas de final pegar o Real Madrid, que é simplesmente o maior clássico da história da Champions. Nenhum outro confronto teve tantos jogos nessa competição quanto o Real e Bayern. Então o jogo, meus amigos, promete, não é pouco, tá? E eu sei que muitos de vocês estavam esperando eu falar do jogo do Tottenham, mas o que eu quero dizer é que é o seguinte: o time foi eliminado, mas com certeza foi a melhor atuação do Tottenham em meses. O Kolo Muani começou abrindo o placar para os Spurs de cabeça depois de um cruzamento do Matt Stell, e quando o ímpeto do Tottenham ainda estava muito legal, começou o segundo tempo e o Julian Álvares limpou e marcou um baita gol para colocar água no chopp inglês. Só que o Xavi Simons, que não vinha jogando nada nos últimos tempos, acordou e marcou um golaço de fora da área para dar esperanças de novo. E embora o Tottenham tenha feito uma partida boa e com muita confiança, quem faz o gol de empate é o Atlético de Madrid com o Ranco aproveitando um escanteio do Julian no primeiro pau. Aí o Totão meio que desanimou, teve uma parte do jogo ali que não foi muito bom, mas no final das contas o Xavi Simons entra na área, sofre um pênalti e bate bem no cantinho com ela beijando a trave para fazer 3-2 pro Tottenham. Uma vitória que, se não classifica o time, pelo menos mostra uma boa atuação que traz esperanças para essa equipe que, acredite se quiser, tá brigando para não cair na Premier League. O elenco claramente deu uma resposta e mostrou que é capaz de jogar futebol, né? Enquanto isso, o Atlético passa para pegar o Barcelona e olha, quando o Atlético pega o Real, quase sempre perde. Mas agora contra o Barça, a gente tem uma expectativa de que tudo pode acontecer, porque na Copa do Rei, o primeiro jogo o Atlético meteu 4-0 e no segundo tomou de 3. Então foi um confronto simplesmente espetacular e eu não espero nada menos do que um novo espetáculo para essas quartas de final.